Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira. Terça-feira essa que nós chamamos de comemorativa. Como já foi colocado, algumas datas importantes durante o ano nós estamos fazendo dessa forma com o objetivo não é de glorificar e de nem santificar aqueles a quem aqui nós estamos homenageando, mas sim de prestarmos uma singela e sincera homenagem com imensa gratidão por parte de cada um de nós, devido ao grandioso trabalho que essas almas realizaram quando entre nós se encontraram. Hoje nós vamos falar um pouco de Chico Xavier. Como todos o sabem, o grande apóstolo da mediunidade. Mas nós vamos trabalhar dentro de uma linha onde vamos procurar entender o trabalho mediúnico deste querido coração que ficou sendo um mandato. Então, nosso tema de hoje é Chico Xavier, mandato mediúnico. Pois que falar de Chico seria chover até no molhado, pois hoje extensas biografias realizadas por inúmeros corações, bem mais abalizados que cada um de nós aqui presentes, se estenderam sobre toda a vida dele. Então é muito fácil hoje encontrarmos, em especial através de ferramentas como a tecnologia atual presente, através do Google e de tantas outras obras, aquilo que se fala, aquilo que se comenta, aquilo que se diz, aquilo que testemunha sobre a vida do nosso querido irmão Chico. Mas quando nós falamos de mandato mediúnico, nós estamos falando de algo muito importante, em especial para nós espíritas, que através da mediunidade, e se não fosse a mediunidade, nós não teríamos a doutrina espírita. É bom que se pensa nisso. E Chico Xavier, com o seu jeito mineiro de ser, pois nasceu bem próximo a nós, no dia 2 de abril do ano de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, e ele, desde criança, apresentava ser um menino diferente. Há um caso que talvez muitas poucas pessoas conhecem. No ano de 1914, após ter vindo, era um dia de domingo, a família, seu pai Cândido Xavier, sua mãe Maria João de Deus, ainda encarnada, em 1914, voltavam da igreja. No dia de domingo, as famílias, como ainda hoje, aqueles que professam a fé católica, vão à igreja para receber a bênção lá da missa. E a família dos Xavier foram neste domingo. E na volta, uma chuva torrencial pegou todos desprevenidos. Então eles entraram em casa, a mãe, toda zelosa, toda cuidadosa, vai limpar os filhos, enxugar os filhos, trocar a roupa dos filhos. E naquela época, sabemos das dificuldades que se tinha, pois que quando se ia à missa, geralmente ia-se com a melhor roupa, não era assim? Está aí um detalhe que nós devemos estar atentos. Então, na casa espírita,
não é que nós vamos estar com a melhor roupa de festa, não, mas que nós estejamos trajados de acordo com o ambiente onde nós nos encontramos. Isso é importante. E aí a espiritualidade observa isso. Então a mãe trocou lá os meninos e tudo, fez lá um lanche, né? Bem assim, moderado, e ela estava na sala conversando com o Cândido, né, o pai de Chico Xavier. E Chico se encontrava assentado brincando com uns brinquedinhos. Ele tinha 4 anos. Brinquedinhos que, diga-se de passagem, eram brinquedos na imaginação feitos por nós meninos, pois antigamente nossos pais não tinham condições de nos oferecer o que hoje se oferece às crianças em termos de brinquedos. O nosso brinquedo era a bolinha de gude, era... Oi? Gente, quem tem mais de 50 anos aí, quem tem mais de 50 anos, né, pode lembrar das brincadeiras que tinham, né? Hoje as coisas são muito diferentes. E aí o Cândido fez um comentário com a Maria João de Deus acerca da vizinha, pois que a vizinha, ela estava grávida e de repente houve um aborto. E Cândido, dentro do comentário dele, não foi um comentário que poderia se dizer cristão. E aí, a Maria João de Deus, ouvindo, sem falar nada, o menino dá um palpite. Não, pai, não é isso que aconteceu, não. O que aconteceu foi... E aí ele deu uma explicação que à época e ainda até hoje, muitos de nós não saberíamos dizer, pois que ele falou termos técnicos dentro da ciência médica. O que havia acontecido com a mulher, onde houve um aborto de forma natural, e ele então explicou detalhadamente o que havia acontecido, com termos técnicos. O João olhou para a esposa dele, olhou para o menino e disse para ela: Maria, trocaram nossos filhos da igreja. Não pode ser? O que esse menino disse? Eu também não sei. Eu também não sei. E aí depois ela foi perguntar a ele: meu filho, como é que você disse aquilo? Ai, mamãe, eu ouvi alguém me dizer e eu repeti. Com 4 anos de idade. A mãe dela ficou surpresa. Como é que é? Parece que alguém chegou próximo a mim, falou aqui dentro de mim e mandou eu repetir. E eu repeti o que ele disse, com 4 anos de idade. Então aqui já se aflorava a mediunidade, que hoje nós entendemos dentro da doutrina espírita, em Chico Xavier. Mas ele só foi tomar contato, de fato, com os esclarecimentos acerca do que vinha a ser mediunidade e o que é o espiritismo, ou a doutrina espírita, no ano de 1927, quando já a Rapazola, com seus 17 anos de idade, uma de suas irmãs foi alvo de uma terrível obsessão. E já haviam feito tudo. E a irmã continuava até que alguém recomendou buscar um auxílio através do espiritismo. E a família era muito católica. Espiritismo. E foi assim que, ao levar a irmã para um tratamento de um auxílio espiritual, a mesma então foi melhorando-se, e a partir daqueles momentos onde ele participava semanalmente, indo com ela dentro de um culto do Evangelho,
com um casal que à época residia em Pedro Leopoldo, o senhor Perácio e a sua mulher, Dona Carmen Perácio, onde Carmen era uma médium com faculdades bem acentuadas, e numa dessas reuniões do culto e do auxílio magnético através do passe, e algumas reuniões foram realizadas, que hoje nós entendemos ser reuniões de intercâmbio espiritual e damos o nome de desobsessão. Um companheiro do Chico, ele dizia que ele não gostava desse termo, reunião de desobsessão, que ele sempre colocou e colocava reunião de auxílio a enfermos espirituais. Era o senhor Arnaldo Rocha, que durante um bom tempo de sua existência conviveu lado a lado com Chico, principalmente sendo um dirigente das reuniões de desobsessão em Pedro Leopoldo, dentro de um centro espírita fundado por Chico e pelo grupo chamado Meimei. O centro encontra-se até hoje na cidade de Pedro Leopoldo, é aberto à visitação e lá conserva um bom material, inclusive uma roseira que quem a plantou foi o próprio Chico. Então você imagina que a roseira já está lá há quanto tempo? Na cidade de Pedro Leopoldo. Não é São Luís Gonzaga, não? Esse é outro. O São Luís Gonzaga foi também fundado por Chico, mas no São Luís Gonzaga havia reuniões públicas que eram feitas às segundas-feiras e às sextas-feiras. Mas, após as reuniões, o Chico, fazendo um parênteses aqui, né? Já que ela colocou, o Chico ficava conversando com as pessoas, orientando, esclarecendo. E aqueles que o acompanhavam diziam: Chico, vamos embora, já deu hora. Pois a reunião iniciava às 20 horas e dava meia-noite o Chico lá conversando com as pessoas. Aí quem ia com o Chico para voltar com o Chico ficava impaciente, né? Ficava impaciente. Isso é um alerta para cada um de nós, mostrando uma das facetas dessa alma, que depois nós vamos aqui colocar o porquê disso. Até que, mas eu estou conversando, ainda tem várias pessoas para me conversar. Pessoal, Chico, já foi todo mundo embora, não tem mais ninguém aqui não. Aí o Chico olhava assim, mas, gente, estou conversando com os desencarnados. E ele não se dava conta de que era encarnado ou desencarnado. De tão natural que fluía uma das suas faculdades mediúnicas, que era de clarividência. Então, foi por isso, Tânia, que eles resolveram criar um outro grupo, onde deu-se o nome de Meimei, para fazer apenas reuniões de desobsessão. Que este amigo, Arnaldo Rocha, foi convidado, e somente 2 anos depois de eles elaborarem tudo, é que foi realizado e iniciado este trabalho. Então essas reuniões de desobsessão aconteciam às quintas-feiras, semanalmente, na cidade de Pedro Leopoldo. Mas, voltando lá ao casal Carmen Perácio e o senhor Perácio, em uma dessas vezes em que ele se encontrava participando do culto e a irmã já estava bem já estabelecida, ele recebeu uma mensagem advinda do mundo espiritual, assinada por um amigo espiritual. E nessa mensagem revelava a ele que um grande trabalho haveria de se descortinar através e por intermédio dele. Então, quando ele leu essa mensagem, ele a psicografou
e depois ele a leu. No momento em que ele lê a mensagem, a irmã Carmen Perácio vê acima dele uma tela, obviamente organizada pela espiritualidade ali presente, onde ela via cair, como se fosse uma chuva, vários livros sobre a cabeça de Francisco Cândido Xavier, que àquela época assinava com o nome de batismo. Alguém sabe o nome de batismo de Chico Xavier? Francisco de Paula Xavier. Não era Cândido. Por que de Paula? Pois como ele nasceu no dia 2 de abril, foi canonizado pela Igreja Católica o santo Francisco de Paula. Então ele não queria associar o seu nome ao nome desse santo, que era do catolicismo. Não que Chico foi santo. Não vamos afirmar isso, nem dizer isso, pois que seria uma idolatria de nossa parte. Mas podemos afirmar com certeza que foi um homem que dignificou sua fé, sua crença, naquilo que ele acreditava e seguiu de forma respeitosa. Então podemos afirmar que Chico foi um homem de bem. Este homem de bem, tão bem descrito pelo mestre Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde todos nós já conhecemos essa lição, e aqueles que não a conhecem, nós convidamos depois a fazer uma leitura ou releitura do homem de bem. Está no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro parágrafo a gente já para. Na hora que você pega a lição e lê, o primeiro parágrafo, você já para ali, para fazer uma reflexão. Pois que se no primeiro parágrafo já nos chama a atenção para como se deve comportar um homem de bem, o resto a gente vai lendo e vamos caindo em si de que ainda nos encontramos muito distantes daquilo que ali está colocado pelo mestre Allan Kardec. Então Chico passou a ser espírita. O casal ofereceu a eles, a família, a ele, a irmã, alguns irmãos que também acompanhavam, como no caso de José Xavier, que foi um grande companheiro seu, logo no início da sua jornada, principalmente ajudando a fundar o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Logo em seguida, José Xavier vem a desencarnar, e aí há uma paralisação do Chico em relação às reuniões de intercâmbio, a desobsessão, para depois retomar já no Meimei. Pois bem, ele passou então a estudar o Espiritismo, e através do estudo que ele vinha realizando através da doutrina espírita, ele foi até a igreja matriz, na cidade de Pedro Leopoldo, conversar com um sacerdote, pois que a família respeitava muito a igreja católica, todos da família eram católicos, praticamente quase a cidade inteira. Nós estamos no ano de 1927, na cidade de Pedro Leopoldo. Belo Horizonte estava engatinhando ainda, apenas para que nós possamos ter uma ideia. E ele disse ao sacerdote que a partir daquela data ele não frequentaria mais a igreja, pois que ele se tornou espírita. Então imagine, o sacerdote ouviu, eles conversaram, e Chico seguiu o seu caminho. E do ano de 1927 até 1931,
Ele realizou extensas psicografias, das mais variadas e diversas, por inúmeros e diversos espíritos, psicografias de natureza filosófica, científica e religiosa, de 1927 até 1931, na casa do casal Perácio. E ele sempre lia as psicografias e levava para a sua casa. Até que, em uma tarde, estando em uma das proximidades de Pedro Leopoldo, havia um açude, ainda é, já não é o açude que havia à época, né? Se você ver as fotos do açude à época, era muito bonito. Era como se fosse aquelas cachoeiras, um espaço belíssimo, e o Chico ali refletindo, quando ele então vê aproximar dele um senhor, aparentando mais ou menos os seus 65 anos de idade. Ele toma um susto. Esse senhor se aproxima dele e diz assim a ele: Senhor Francisco, acompanho-te desde há muito tempo e venho lhe informar que nós dois temos um trabalho a realizar e espero contar com você e saber de você se você está disposto a assumir o compromisso assumir o compromisso que firmou quando estava deste outro lado. Aí ele olhou para ele assim: eu não estou lembrando de nada, que compromisso é esse? Não assumi compromisso nenhum. Não é assim que a gente faz? Não é assim? Às vezes a gente fala assim: olha, você assumiu um compromisso com a espiritualidade. E eu, não sabendo de nada, que compromisso que eu assumi? Mas ele havia assumido um compromisso. E nós vamos entender o porquê disso. Eu gostaria de saber se você trabalharia comigo. E ele diz assim: mas o senhor acha que eu tenho condições de assumir esse compromisso que você está me falando? Sim. Você reúne as qualidades, mas se faz necessário atender, como todos sabem, 3 requisitos básicos. Quando o Chico questiona, o Emmanuel coloca que os 3 requisitos são disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Se você tiver esses 3 requisitos, tranquilo. Este espírito, nada mais, nada menos, era, que mais tarde ele veio a saber, Emmanuel, que se apresentou a ele numa forma que até então não era do senador Públio Lentulus, mas de uma de suas personalidades, onde ele havia desencarnado mais ou menos com essa idade, entre 60 e 65 anos. Depois, no trabalho já em desenvolvimento e realizando, Emmanuel foi tomando a afeição que ele tinha há 2000 anos atrás, quando viu Jesus e esteve frente a frente com Jesus. Ele nos narra isso no livro Há 2000 anos. Bom, e outra coisa, tudo aquilo que você escreveu, chega na sua casa, pegue e queime. Tudo, tudo. Inclusive, há até quem diga que já tinha até um livro, já psicografado por ele, nesses 4 anos, nesse intervalo de 1927 a 1931. Aí, mas por quê? Há tantas coisas bonitas e belas, interessantes. Pegue e queime. Nós não vamos precisar disso. Esses 4 anos foi treino. O trabalho vai começar a partir de agora. Então, dá para imaginar o que Chico jogou fora durante esse período?
tem nem como nós dimensionarmos. E a partir então desta data, Emmanuel, junto a ele, formaram uma dupla, que nós não vamos dizer invencível, mas uma dupla que realizou e muito pela doutrina espírita, em nome do Cristo, desenvolvendo e desdobrando as obras codificadas por Allan Kardec. Os espíritos tiveram em Chico um porta-voz da espiritualidade superior, seguro, firme, dentro de uma regularidade que ele a manteve do início, meio, até o seu último suspiro, quando se encontrava no corpo físico. Todos sabem que no dia 30 de junho de 2002, e é por isso que nós estamos fazendo essa data comemorativa, para agradecer e homenagear essa alma querida, Chico Xavier, onde ele retira o de Paula e coloca Cândido por causa do pai, Francisco Cândido Xavier, que ficou Chico, como ele era chamado, Chico Xavier. No último suspiro, a espiritualidade, presente, como todos sabem, mas algumas semanas antes, foi até filmado por jornalistas que cercavam onde ele se encontrava internado, em um hospital, onde 2 focos de luz adentram pela janela. Isso foi mostrado exaustivamente, e quem quiser depois procurar no Google, foi noticiário em vários jornais televisivos, em vários jornais escritos. À época, em 2002, nós não tínhamos ainda a internet como nós a temos hoje, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Instagram, não tínhamos Facebook. Isso há 23 anos atrás. Olha quanta coisa mudou em 23 anos atrás. Pois que 30 de junho de 2025 para 30 de junho de 2002, 23 anos se completarão neste mês do desencarne e do retorno de Chico ao mundo espiritual. Chico então foi perguntado: Pai Chico, esses 2 fachos de luz que adentraram seu quarto, até então muitas pessoas, foi levado para especialistas para saber se foi algo ou alguma montagem, não descobriram nada, realmente era verídico aqueles fachos de luz. E o Chico, naquela simplicidade, era minha mãe Emmanuel, que veio me dar um recado que eu aguentasse mais um pouco, que a hora estava chegando. A simplicidade do espírito. Aguentasse mais um pouquinho, que a hora já estava chegando do retorno. E as fases de Chico Xavier vai se apresentar, e só depois, então, o mundo irá saber que aquele médium de Pedro Leopoldo se apresentou ao mundo diante de um mandato mediúnico. E o que vem a ser um mandato mediúnico? Mediunidade todos nós sabemos, né? É o intercâmbio entre os espíritos, faculdade inerente a todos os espíritos, pois a base da mediunidade está no pensamento. Sabemos disso. E todo espírito pensa. Todo espírito irradia através dos seus pensamentos ideias. Plasmam essas ideias.
E essas ideias entram em associação com outras ideias, estabelecendo conexões, permuta, intercâmbio. E através da sensibilidade, nós vamos ter as impressões de acordo com o grau de cada espírito, no caso que esteja encarnado ou até mesmo desencarnado. As percepções vão se aflorando à medida que o espírito vai se desenvolvendo, em especial a sua parte moral. Mas mandato, o que vem a ser mandato? Então, por exemplo, do ponto de vista físico, há o mandato por parte de pessoas que vão estar à frente de cargos pelos quais foram eleitos ou estiveram ali como representantes desses cargos. Por exemplo, um governador é eleito, então ele vai exercer um mandato por um período. Depois desse período, elege-se outro e assim sucessivamente. Aqui mesmo em nossa casa espírita, nós temos mandatos. A diretoria atual está exercendo um mandato de 3 anos. Passou esses 3 anos, precisamos ver quem vai assumir mais um mandato e assim sucessivamente. Mas um mandato mediúnico, advindo por parte da espiritualidade superior, é bem diferente. Pois que, para receber um mandato mediúnico, o espírito que está encarnado, mediante já o seu trabalho, a sua atividade espiritual, dentro, nós estamos falando da doutrina espírita, não vamos aqui entrar em méritos de outras filosofias e religiões, ele precisa apresentar alguns requisitos básicos. O nosso irmão Martins Peralva, um companheiro que dentro do movimento espírita realizou muito, inclusive atuando dentro da União Espírita Mineira por muitos anos, dentro do movimento do Estado de Minas Gerais, apesar de Martins Peralva não ser mineiro, é bom que se diga isso. Ele tem um livro intitulado Estudando a Mediunidade, onde, através deste livro, ele propõe um estudo mais acurado de uma das obras de Chico, intitulada Nos Domínios da Mediunidade, pelo espírita André Luiz. E Martins Peralva vai nos apresentar, nessa obra, 5 requisitos básicos para que um médium possa receber essa outorga do alto, um mandato mediúnico. E quais requisitos são esses? Então nós vamos colocar aqui no quadro e vamos ver se nós conseguimos preencher pelo menos um deles. Ok? Pode ser? Ele vai dizer assim: primeiro requisito. Vou pegar essa aqui, está mais. Bondade. Segundo requisito. Coisa simples, tá, gente? Bem simples. Não dá dando pra ler isso, não. Vou aumentar aqui. Vou aumentar a letra aqui, tá, Neide?
Agora vai dar para ler. Bondade. Discrição. Discernimento. Perseverança. Sacrifício. Só esses 5. O médium necessita ter bondade, discrição, discernimento, perseverança, sacrifício. Está no capítulo 18, intitulado Mandato Mediúnico, na obra Estudando a Mediunidade, por Martins Peralva. São 5. Por que bondade? Qual que é o objetivo da doutrina espírita? Consolar. Alguém consegue consolar alguém se não tiver bondade? Se não tiver uma empatia para com a dor ou para com aquilo que o outro está trazendo? Por que discrição? Às vezes, um médium com faculdades afloradas, tais como as de Chico Xavier, via cenas e ouvia espíritos. Quando alguém se aproximava dele para lhe pedir um conselho, uma ajuda, o espírito estava do lado ali. Você não sabe por que ela está pedindo ajuda? Você não sabe o que ela fez? E o espírito plasmava, e ele via. E ele, com a sua bondade, consolava a pessoa que vinha e mentalmente fazia uma prece pedindo aos amigos espirituais que acolhesse aquele coração em sofrimento, que ali estava perturbando a pessoa que ia até ele. Então vejam bem, a pessoa chegava a pedir ajuda, tinha vários espíritos que ele via, que ele ouvia, e eles plasmavam ainda cenas daquilo que a pessoa fizera em existências anteriores. Discrição. Às vezes, alguém chegava para ele, comentava algo, e ele era discreto. Cá entre nós, temos sido discretos? Ou ainda usamos, através de um impulso que às vezes é até incontido, da maledicência? Cuidado, pois que os benfeitores espirituais observam. Discernimento. O que é ter discernimento? O que é discernir? É você saber aquilo que é certo ou errado. É você ter conhecimento. E para se ter conhecimento, não há outra forma de conquistar conhecimento através do estudo. É preciso estudar, é preciso conhecer. Ah, mas o Chico só tinha a 4ª série de grupo. Não é isso que muitos falam? Sim. Mas no contato com os benfeitores espirituais, ele, dentro do seu próprio lar, ainda arrumava tempo para ler e estudar, em especial as obras de Allan Kardec.
Então ele estudava, e muito. Pois o que nós conhecemos do Chico é só ele psicografando. Não. Chico foi um grande estudioso, em especial das 5 obras de Allan Kardec. Perseverança. Se Chico não fosse perseverante, em 1927 já tinha abandonado tudo. Pois o que ele ouviu quando ele disse: a partir de hoje eu sou espírita, muitos se voltaram contra ele. Até a própria família, alguns corações. Até o pai. Meu filho, agora estão dizendo que você é amigo dos mortos? Que história é essa? Eu chego lá na venda, o pessoal, já vem o pai do que conversa com os mortos. Então imagine uma cidade de interior, em 1927, sacrifício. Só que esse sacrifício aqui, ele tem um outro nome, que Chico exercitou durante toda a sua existência. Humildade. Não. Não. Vou ajudar vocês. Está na questão 912 do Livro dos Espíritos. Não trouxeram o Livro dos Espíritos? Vamos lá. O Allan Kardec questiona a espiritualidade. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Resposta: praticar a abnegação. Chico foi completamente abnegado. Vejam bem na resposta: praticar a abnegação. Então, se nós queremos combater a predominância da materialidade, do instinto, das paixões dentro de nós, é muito simples. Aprendamos a praticar a abnegação. É simples, não é? É bem simples. E dentro desses 5 requisitos que ele reuniu através... Não foi fácil reunir isso aqui não, tá, gente? Isso aqui ele não reuniu da noite para o dia, não. E também nem nessa existência. Isso foi um trabalho desenvolvido ao longo de existências. Porque o Chico não nasceu pronto. Nós não nascemos pronto. Nascemos? O princípio inteligente criado por Deus já está pronto? Não. Ele vai passando pelas fases e dentro dessas fases ele vai desenvolvendo as suas habilidades, os seus potenciais. Durante inúmeras existências, ele, Francisco Cândido Xavier, que foi a sua atual personalidade, na última que nós a conhecemos, conseguiu reunir bondade, discrição, discernimento, perseverança, sacrifício, ou, em outras palavras, para não ficar uma palavra tão forte, abnegação. Abnegação. E vejam bem, reunir esses 5 aqui para nós é difícil, tá, gente? É só avaliarmos. É só você se autoavaliar. Nós estamos falando de alguém que recebeu a outorga de um mandato mediúnico. Nós estamos tendo dificuldade para vir à casa espírita fazer uma atividade. E quando viemos, ainda viemos xingando, falando. E quando chegamos, ainda falamos dos outros.
E quando saímos é pior. Olha, acredito eu que muitos de nós que aqui nos encontramos, inclusive os espíritos que aqui estão, não conseguiria ficar ao lado de Chico Xavier durante as atividades durante muito tempo, não. Poderia ficar até uma semana, 2 semanas, 3 semanas, mas ficar com Chico Xavier durante o período que ele exercia suas atividades espíritas, você não dava conta, não. Porque ele começava às 14 horas e varava a madrugada à noite para levar consolo, esclarecimento, mas acima de tudo, trazer Jesus para o convívio entre nós. E ele soube fazer isso. Dentro disso aqui que ele reuniu, a espiritualidade então pôde realizar um programa através dele, em fases. E nós, posso apagar aqui? Está tudo certo, né, gente? Bondade, discrição, discernimento, perseverança, sacrifício. Se eu perguntar no final, todos vão saber responder? Né? Vamos utilizar a nossa mediunidade. Então o Chico, dentro do seu mandato, ele teve fases. A primeira fase, que vai compreender justamente o início, quando Emmanuel diz a ele: jogue tudo fora, queime. Aquilo foi treino. A partir de agora nós vamos começar. Então vejam bem. Primeira fase foi a fase da revelação. Aviso. De repente, chega lá no Rio de Janeiro, um punhado de folhas de poesias vindo de Belo Horizonte, por intermédio da União Espírita Mineira, de um médium lá da cidade de Pedro Leopoldo, um rapazinho lá dos seus 21 anos para 22 anos de idade, onde ele recebera alguns poetas já desencarnados e contendo algumas poesias para que pudesse ser publicada. A federação recebeu aquilo e, por intermédio de um coração grandioso do movimento espírita, em especial dentro da Federação Espírita Brasileira, chamado Manuel Quintão, um homem digno e de uma cultura muito ampla e vasta, quando ele pegou e leu aquilo, mas esses poemas, essas poesias, e levou para especialistas, para críticos literários. Mas ele não falou nada, ele só apresentou o material. O que você diz dessas poesias aqui? É de fulano de tal, esse é de ciclano. Alguns dos nomes, né? Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Castro Alves. Apenas alguns dos nomes. E os especialistas, ao analisar aquilo, essas poesias estavam aonde? Que nunca foi dada a conhecimento ao público. Atestaram a veracidade muito semelhante dos poetas que escreveram. Então, quem tem um conhecimento crítico sabe. E aí, o Manuel disse: olha, é de um rapazinho de 22 anos, lá da Pedro Leopoldo, e nós vamos publicar essas poesias. Estou apenas querendo saber se essas poesias realmente, dentro da crítica literária como vocês o são, procedem realmente desses poetas.
Mas que rapaz que é esse? Que poeta que é esse? Poeta novo, nós não sabemos. E aí nós temos a primeira fase do mandato mediúnico de Chico. Da mesma forma que as mesas girantes descortinou para o mundo, e através dessas mesas girantes, a observação de Allan Kardec deu-nos as obras da codificação, o aviso da espiritualidade, através de uma revelação de uma obra intitulada Parnaso de Além Túmulo. Os poetas continuam vivos e mantendo a verve literária e poética para além do mundo físico. Foi um convite da espiritualidade, um aviso da espiritualidade. Nós estamos vivos. Nós quem? Nós, os poetas. Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Castro Alves. Foi o aviso, foi a chegada, foi a mesa ou as mesas girantes nessa primeira fase de Francisco Cândido Xavier, através da sua mediunidade, revelando para o mundo, opa, quem que é esse rapaz? E o Parnaso de Além Túmulo, na sua primeira edição, no ano de 1932, eram mais ou menos 8 poetas, com aproximadamente 56 a 60 poesias, divididas entre eles. Depois vieram outras edições que foram sendo complementadas. Aí entra também a história de Humberto de Campos, nós não vamos entrar nesse departamento, que Humberto de Campos, também como irmão X, estava encarnado quando ele leu, e depois de desencarnado, atestou a veracidade. E Humberto de Campos era um crítico, aqueles mais ferrenhos. Conhecimento literário, poético, fora da curva. E hoje nós temos o Parnaso de Além Túmulo com mais ou menos mais de 18 poetas. Não sei o número certo, mas são mais de 250 poesias. Alguém que já leu o Parnaso de Além Túmulo? Inclusive tem uma música da Alva de Souza que é do livro. Sim, vários poetas e poetisas complementando. A obra Parnaso de Além Túmulo é uma obra que traz para nós, em forma de poesia. Então vejam bem, se você pegar a obra Parnaso de Além Túmulo e estudar os poemas, você encontrará esses 15 princípios fundamentais neles, além de você poder, através da poesia, fazer uma interação com as obras da codificação espírita, as 5 obras. A espiritualidade, ela não vai dar um aviso só por dar um aviso não, gente. Então, quando você pegar o Parnaso de Além Túmulo, nós temos que ter esse olhar, pois que através dessa obra, a espiritualidade com os poetas nos apresentam até estudos que complementam muita coisa que se encontra nas obras básicas. Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Essa foi a primeira fase. E essa primeira fase da revelação do aviso, obviamente, a curiosidade. Quem é Chico Xavier? E aí, Pedro Leopoldo já não ficou tão pacata. Virou um centro urbano, com movimentações e caravanas advindas do Brasil e do mundo. A partir dessa primeira fase, Pedro Leopoldo nunca mais foi a mesma.
Nunca mais foi a mesma. E essa fase perdurou por um período, para a chegada da segunda fase. A segunda fase é outro. Esclarecimento. Chegada. Aqui foi aviso. As mesas girantes. Aqui é agora o esclarecimento. É a chegada da espiritualidade para nortear e redirecionar a nós para aprendermos a como estudarmos as obras da codificação espírita. Nessa fase de esclarecimento, nós vamos ter então obras advindas por parte da espiritualidade, que vai fazer com que nós abracemos as obras básicas, estudando-as em comunhão com essas obras. Como, por exemplo, nós não temos o livro dos Espíritos. Então a espiritualidade nos propõe uma obra, Religião dos Espíritos, através de Emmanuel. E dentro deste esclarecimento do Livro dos Espíritos, vai nos apresentar ainda uma outra obra intitulada Nosso Lar. E dentro dessa obra de esclarecimento e chegada, nos apresenta outra obra, Paulo e Estevão. Vai descortinando para nós. Aqui, Religião dos Espíritos. Abrindo. No livro dos Médiuns, nós temos a obra intitulada Seara dos Médiuns, por Emmanuel. E após Seara dos Médiuns, várias obras falando-nos de mediunidade, como por exemplo, essa obra aqui intitulada Nos Domínios da Mediunidade, desdobrando o livro dos médiuns para nós. Nós temos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, onde se estuda a obra O Espírito da Verdade. Estude e viva, com várias outras obras que vão complementar o Evangelho segundo o Espiritismo, dentre elas, uma série apresentada por Emmanuel a partir do livro Caminho, Verdade e Vida, abrindo para nós o diálogo interpretativo dos ensinamentos morais de Jesus. Dentro dessa fase, nós temos a obra Céu e o Inferno, onde a espiritualidade estuda conosco justiça divina, além de uma outra obra intitulada Ação e Reação, pelo Espírito André Luiz, conjugando com o céu e o inferno. E a última é a Gênese. Emmanuel nos apresenta uma obra para conjugar com o estudo da Gênese, A Caminho da Luz. Na obra Caminho da Luz, nós vamos ver as fases propostas por Emmanuel, dentro do início, Gênese planetária, as etapas de desenvolvimento, conforme Allan Kardec vai descrevendo, e a esperança e o consolo de um futuro melhor com o Evangelho. Pois que no último capítulo da Gênese, é trabalhado isso pela espiritualidade. Essa é a fase do esclarecimento. Inúmeras obras dentro dessa fase, sem contar as de Humberto de Campos. Estou apenas citando algumas.
Na terceira fase, é a fase do consolo. Nessa fase do consolo, nós temos então a apresentação de algumas obras que muitos de nós desconhecemos. Eu vou citar algumas. Somos 6, Resgate de Amor, Jovens do Além, Entes Queridos, Adeus Solidão. Apenas algumas. O que essas obras trazem? Mensagens de espíritos que desencarnaram em diversas fases de suas vidas, narrando e contando suas experiências. Foi dentro dessa fase de consolo que Chico, então, abre, em comunhão com a espiritualidade, as chamadas cartas, onde pessoas acorriam até a cidade de Uberaba, que já estava em Uberaba, para ter uma carta de um ente querido. É nessa fase, diante dessas obras, nós vamos encontrar inúmeras narrativas mostrando através do consolo aquilo que é um dos objetivos da doutrina dos espíritos. E para além dessas 3 fases, revelação, esclarecimento e consolo, conjugava, desde a época de Pedro Leopoldo, no Luiz Gonzaga, receituário mediúnico. E quem dava era o Dr. Bezerra de Menezes. Então Chico, após o trabalho e a atividade, recolhia-se num outro canto, fechava-se as portas e durante 2, 3 horas ele ia dando e escrevendo. Ao fim, alguém chegava e começava a ler fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. O receituário mediúnico advindo da espiritualidade. Lá em Pedro Leopoldo, também em Uberaba, além de nos apresentar uma vasta obra dentro da literatura infanto-juvenil. Vou citar apenas 3 livros. Pai Nosso, Os Filhos de um Grande Rei e Jardim de Infância. São 3 obras maravilhosas para essa idade, infanto-juvenil. Então, o mandato mediúnico exercido pelo Chico foi muito além daquilo que a espiritualidade programou. Muito além. Pois que ele a cumpriu integralmente, superando as expectativas da própria espiritualidade. Vou colocar isso aqui até entre aspas, tá? Pois que sabemos que Chico Xavier reunia dentro de si as dificuldades de um ser humano, mas dentro da abnegação a que se propôs, perseverando, alinhando o estudo para discernir: eu sou espírito, eu vou deixar este corpo, eu vou retornar para o plano espiritual, não posso retornar mais de outras vezes que eu já fui. Buscando essa descrição, pois que, embora em alguns momentos seu nome foi envolvido por terceiros em situações que tentaram, de todas as formas, fazer com que ele não tivesse essa gratidão por parte dos espíritos. Eu não estou dizendo idolatria, nem glorificação, nem santidade. Gratidão por parte dos espíritos. Ele foi discreto. Como muitas vezes
Emmanuel diz a ele: meu filho, para que você vai revidar? Nós não temos tempo para isso, não. Mas Emmanuel, meu nome está sendo caluniado, e qual o problema disso? Isso é verdade? Não. Então pronto. Se não é verdade, para que você está preocupado com isso? Mas o que as pessoas fazem de falar, o problema é delas. Nós não temos tempo a perder com isso, não. Vamos focar. E assim era. Tinha tempo para ficar ouvindo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, dentro do capítulo 16, temos o título Mandato Mediúnico. Aqui nós temos uma médium chamada Ambrosina, onde a espiritualidade nos narra, a fim de que possamos ter uma ideia do que foi o grande trabalho do Chico dentro deste mandato. E lá é narrado que o mentor espiritual de Ambrosina, Gabriel, ao chegar, todos, era o espírito mais abalizado, paravam. E André Luiz nos narra que fazia-se um círculo e todo espírito que iria se manifestar ou ditar qualquer coisa por intermédio da médium Ambrosina, que tinha um mandato mediúnico, como explica no capítulo 16, então nós estamos sugerindo para que depois as pessoas façam uma leitura, uma releitura deste capítulo 16. É muito interessante para alinharmos com o que foi um pouco do trabalho do Chico, para que nós tenhamos uma dimensão. Todo espírito que ia ditar tinha que passar pela mente do orientador. O orientador era aí. Passa. E eu estou falando de todo espírito. Exemplo, se o irmão Bezerra de Menezes fosse ditar a média Ambrosina, um receituário mediúnico, o orientador passava primeiro por ele. Passava primeiro por ele. Isso quer dizer que toda a obra de Chico Xavier, toda, a partir de 1931, até o seu desenlace, foi superintendida por Emmanuel. Nenhuma mensagem veio por intermédio de Chico sem que não passasse primeiro por Emmanuel. Nenhuma. De qualquer espírito. Seja ele qual for. Aqui na obra, nos domínios da mediunidade, nos narra isso. Então nós temos esse exemplo. Mandato mediúnico. Hoje, quem de nós poderíamos dizer ou afirmar que poderíamos nos aproximar, pelo menos um pouco, não de um mandato mediúnico, obviamente, estamos muito longe disso. Ainda algumas encarnações e desencarnações, quem sabe, não é verdade? Mas nós temos vários exemplos de pessoas que se doam para o exercício da mediunidade. Aqui mesmo no cantinho, todos nós sabemos disso. Quantas pessoas já passaram pelo cantinho e que fizeram excelentes trabalhos e que hoje estão desencarnados? E muitos deles estão até nos ouvindo e somos gratos a eles. Estiveram aqui conosco e hoje estão vendo uma realidade, tendo uma percepção que nós, por enquanto, não estamos tendo. Ainda temos encarnados aqui médiuns, tarefeiros, trabalhadores. É preciso que nós sejamos gratos àqueles com os quais faz pela doutrina espírita. Então eu gostaria de agradecer imensamente 3 pessoas especiais aqui na casa. A Neide, que é um exemplo. A Neide mora para além do Barreiro. A Neide tem 81 anos. Desculpa, Neide. Mas aqui, é uma preciosidade ter 81 anos
com o vigor, com a vitalidade, com a energia, com o carisma que a Neide tem. Ela vem de ônibus. De ônibus. A recepção mais carinhosa do centro espírita. E aí, pessoas que estão começando agora, que às vezes moram até próximo, não vou no cantinho hoje não sei o quê. É um exemplo. Nós temos o Valdir, que já cansou de falar de quantos anos tem de espiritismo. O cantinho é grato e muito a Valdir, pelo muito que fez, faz e fará. Por que fará? Porque vamos desencarnar e continuaremos fazendo, como os que estão aqui desencarnados o fazem. Como eu fiquei sabendo em uma reunião mediúnica, que o Marcos Vinícius trabalha na cozinha, ajuda na cozinha da casa. Já foi me revelado isso. Pois é, ele está lá trabalhando na cozinha da casa, no plano espiritual, em tarefa, como muitos outros que aqui se encontram, nós sabemos disso. Ele era prefeito. Ele era prefeito, né? Pois é. Então continua. Por quê? É a habilidade que ele tinha. E nós temos o próprio Nestor, que é uma das mediunidades que há mais de 50 anos vem exercendo em nossa casa. Eu não vou falar a idade do Nestor, que todos sabem que o Nestor tem a mesma idade da Neide, então eu não preciso falar a idade do Nestor. Não preciso falar a idade do Nestor. São mais de 50 anos recebendo a espiritualidade, dentre eles alguns espíritos, que não quer dizer que nós vamos confiar, porque nós não podemos confiar cegamente em qualquer espírito, sabemos disso. Mas eles nos apresentam, e é preciso avaliar através daquilo que eles nos apresentam, aprender a fazer uma leitura com coerência. Joãozinho também era sustentação. O João nem se fala. O João é um médium, O espírito de luz. um médium aqui da casa que, se o João, se a Neide desencarnar, Nestor desencarnar, Val desencarnar e João desencarnar, 4. Quem vai assumir o lugar deles? Bom, mas o João não é homem de bem. Porque se fosse com aquele impacto dele, Já tinha ido. ele morreu, então Então quem vai assumir o lugar deles, então? Então nós temos um médium, que é o Nestor, de uma mediunidade que é um exemplo para muitos que estão chegando à casa, e é por isso que o Valdir sempre o convida, ele e outros médiuns, para que aqueles que estão chegando possam absorver um pouco. Nós temos a Neide, nós temos o Valdir, nós temos o João, nós temos tantos outros. Então nós precisamos aprender o quê? A gratificar, agradecer. Não é idolatrar, não é santificar, não é glorificar. É ter respeito e carinho e gratidão por aqueles que cedem um pouco de seus tempos. De seus tempos. Quantas pessoas nós conhecemos que têm 70 e poucos anos, que não conseguem nem sair de casa? Não vou nem muito, eu fui até longe, com 60 anos. A Neide está passando por uma experiência, o irmão, que é 20 anos mais novo do que ela, está dependendo dela. E, no entanto, ela está aqui. Nestor passou por uma experiência. É difícil, mas está aqui. Como o João tem dificuldades, como nós sabemos, mas está aqui. Como o Valdir, que está aqui. Não exercem mandato mediúnico e nem tem outorga de esferas superiores daquela que foi dada a Chico, mas são tarefeiros, são trabalhadores.
somos os trabalhadores da última hora. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiamos este capítulo, reflitamos sobre ele e avaliemos como estamos caminhando dentro da doutrina que nos apresenta. O espírito é imortal, somos espíritos. Retornaremos para o plano espiritual. Como voltaremos? O Chico foi recebido com certeza por Emmanuel, por Maria João de Deus, pelo irmão Bezerra de Menezes. Agora, e nós? Vamos ser recebidos ou vamos ficar um tempo de molho até despertarmos e sermos carregados numa maca? Vamos avaliar isso. Então, a revelação já foi dada, o esclarecimento se faz presente e nós temos esperança e consolo. Chico Xavier, com imensa gratidão, nós desejamos a você, onde quer que esteja, o nosso imenso carinho e que continue ofertando suas atividades em prol do bem em nome de Jesus, a fim de que nós possamos buscar pelo menos um pouquinho dos seus exemplos, como a própria Neide, João, Valdir e Nestor aqui presentes. Eu gostaria de acrescentar você também. Eu não. Esses estudos que você faz aqui são estudos extremamente esclarecedores e profundos. Eu considero você uma enciclopédia do Espiritismo. Estou longe disso, sabemos disso. Por que não estender aos novos adeptos que estão chegando? Sim, não, mas como ele está falando assim, dos mais velhos, dos mais experientes, como assim dizer, então você não pode deixar de estar nesse elenco. Eu considero isso. Quem sabe quando eu chegar aos 80 anos, talvez a gente pode até aceitar alguma coisa, porque vocês não têm direito de recusar o que nós vamos falando. Já passaram, né? Então vocês não têm como. Não tem como. Quando eu chegar aos 80 anos, falta 28 anos, então falta muita estrada ainda, então eu não vou desencarnar antes de 64, espero que não, então eu vou chegar. Então se eu chegar, quem sabe? Mas eu gostaria de encerrar, e em homenagem ao Chico, em homenagem a todos nós, e com imensa gratidão, eu gostaria de convidar você, Nestor, para fazer a prece final. Aí eu gostaria que você viesse à frente e fizesse essa prece final por nós, em nome dos seus mais de 50 anos de Cantinho de Jesus. E mais de 50 anos que vários espíritos vêm através dele, e eu fiquei até sabendo, chega para cá, ele, que o irmão Joaquim vai se preparar para reencarnar. Então, isso quer dizer que quando o Joaquim vem, não vai. Não é assim? Aqui, só para responder essa pergunta, quem vai substituir, os outros não sei quem vai não. Mas eu vou ser bem substituído por você. Já posso ir. Mais para cá? Gente, boa noite a todos, eu agradeço a oportunidade, que Jesus nos abençoe, vamos refletir com carinho. Não precisamos buscar Chico. Chico aqui é uma homenagem gratificante, mas os exemplos que estão conosco, nós precisamos agradecer esses exemplos que estão conosco para engrandecimento da casa que nos abriga, que nos acolhe, estendendo a esses corações a todos que conviveram conosco, que já se encontram no plano espiritual, como se tem o nome aqui de Marcos e tantos outros, e em especial toda a espiritualidade benfeitora do Cantinho de Jesus, que foram perseverantes, porque se a espiritualidade não tivesse sido perseverante e cutucado os trabalhadores no plano físico, talvez nem aqui nós estaríamos, diante da história pelas quais nós todos temos conhecimento desta casa. Então,
Então, que Nestor possa fazer a prece por todos nós. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Pai misericordioso, agradecendo pelo magnífico estudo feito na noite, rogando a Deus, rogando a Jesus, a Maria Santíssima, nossa Mãe querida, que nos abençoe, que possamos levar para os nossos lares essas fraternais vibrações, esta paz, esse equilíbrio e este novo conhecimento que todo dia a casa nos oferece. E para tanto, nós vamos fazer a oração que Jesus deixou para nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas, livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, hoje, agora e sempre, pois nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Que tenhamos uma boa noite e que voltemos sempre a casa.